Bom, começou. Hoje é dia 14 de janeiro de 2021, aula de processo de trabalho 2. Bom, então, essas pessoas não enviaram, né? Por exemplo, o Igor enviou uma só, né? Então, eu não sei se eles desistiram ou se eles estão se organizando offline para me entregar isso, tá? A Márcia também não. E a Joyce está me devendo 2 atividades, né? A Joyce não está aqui hoje. Eu vou perguntar para ela. Mas depois eu falo com ela. Tá? Por que isso hoje? Hoje é o dia que a gente vai fazer uma parada nas atividades, né? Ou seja, eu vou pegar todas as atividades que vocês trouxeram, vou comentar todas as atividades, porque na aula passada nós faremos uma avaliação, né? Para que não aconteça de fazer uma avaliação de final de percurso, aí vocês têm todas as atividades, está tudo completo, e a nota não diz respeito ao percurso que vocês fizeram, né? Tem atividades maravilhosas, né, que eu olhei. Agora, nós vamos fazer uma avaliação para ver o quanto de apropriação nós tivemos. Como que vai ser, né? Nesse formato, nós estamos fazendo pela plataforma Forms, né? Eu não sei se vocês estão familiarizados. Então, na semana que vem, nós vamos fazer a avaliação, tá? Pela plataforma. Então, eu vou abrir aqui as atividades e vou comentar todas as 5, tá? Aqui. Eu vou projetar minha tela também, que aí vocês visualizam, não precisa abrir aí na tela de vocês, que algumas pessoas assistem no celular, então dificulta, então eu vou abrir a minha tela na atividade que eu vou comentar. Então, espero que vocês já estejam vendo. A aula anterior travou o meu computador, eu fiquei um tempo conversando com o pessoal e eles não estavam me ouvindo e nem eu ouvindo eles. Então, espero que isso não aconteça. Deixa eu colocar o fone de ouvido, que para mim é melhor. Então, se eu não me engano, né, eu vou agora passar por todas as atividades, nós começamos com essa atividade aqui, do dia 19. Tá? Então, a proposta era o seguinte, é trabalhar os conceitos de trabalho, prática e serviço social juntos, né? Porque em processo de trabalho 1, vocês viram isso separado. Então, era para descrever esses conceitos. Trabalho é essa capacidade, né, que nós temos de transformar a natureza, né, e essa atitude, né, mas esse fazer, ele se dá na praxis, né, na efetivação do trabalho. E isso, a nossa profissão é central, o trabalho enquanto emancipação, esse trabalho que faz com que nós projetamos na consciência o que vamos fazer na prática. Então, era isso, né? Você descreve conceitualmente, né, o trabalho enquanto uma resultante da atividade humana, né? E essa atividade nós temos como praxis, e o serviço social é a profissão que tem como centralidade o trabalho. Então, essa profissão, ela não surge do nada, né? E é uma profissão relativamente nova,
E por que ela surge? Ela surge quando o trabalho ele é separado do que ele pode, tá? Então, o trabalho, que era uma condição de emancipação humana, ele, no capitalismo, ele passa a ser uma condição de alienação. Então, essa é a contradição capital-trabalho. Então, o que eu estou pensando? Tem 5 atividades. Eu pensei de fazer uma questão por atividade, né? Então, pensar aí para que a nossa avaliação não fique muito extensa também. E qual é a natureza da nossa profissão? A natureza do serviço social. Então, a natureza do serviço social é uma natureza interventiva. Há alguma coisa na realidade e que o profissional ele é chamado a fazer. Primeiro, o profissional ele é chamado a amortecer as crises do capital, ou seja, o serviço social ele nasce para ajudar o capital a ser o que é. E na nossa natureza interventiva, nós não só intervimos na realidade, como na década de 80, nós transformamos a profissão, né, para ser uma profissão crítica, na realidade. Por isso, a nossa disciplina, o processo de trabalho, ele vai pensar a profissão no tempo. Então, nós já falamos desses conceitos, falamos da profissão, e agora nós vamos falar da profissão no Brasil, né, que nós estamos agora, neste momento, falando das particularidades da profissão no Brasil. Para mim, uma das discussões mais importantes, e até também para a nossa disciplina, é se o serviço social é ou não trabalho. Então, para o Sérgio Lessa, não é trabalho. Né? Para Yamamoto, é trabalho. Isso é importante para avaliação, tá? Então, eu gostaria muito de ver o que vocês aprenderam dessa discussão. Se o trabalho, enquanto categoria, ou seja, essa capacidade de projetar fora de nós o que está na nossa consciência, se aplica ao serviço social. Olha a citação do Lessa, ó. Para Marx, o trabalho possui uma função social muito precisa. Faz a mediação entre o homem e a natureza, de tal modo a produzir a base material indispensável para a reprodução em sociedade. Ou seja, o engenheiro modifica a realidade construindo prédios, pontes. O trabalho é a praxe social que produz os meios de produção e de subsistência sem os quais a sociedade não poderia existir. Então, olha, o que é praxe? É esse movimento, né? Então, o trabalho não é o que acontece, o trabalho, ele não é o que acontece só na cabeça ou só lá fora. É esse movimento de pensar e agir. Essa é a função social do trabalho, isto é, o que distingue de outras práticas sociais, outros movimentos sociais. Então, o Lessa diz que o serviço social ele é das relações, ele não é do trabalho. Tá? Então, esse foi a primeira atividade. Eu vou abrir o chat aqui para ver se tem alguma dúvida sobre essa atividade ou posso passar para a próxima. Agora estou com o chat aberto, vocês podem escrever no chat. Se eu posso passar para a próxima atividade ou vocês querem que eu comente mais alguma coisa dessa. Ok, Vitória. Tá. Tá bom. É muito importante, tá? Aquela distinção do Lessa. Então, quem for retomar para a nossa avaliação, né, por favor, retome essa distinção que o Lessa faz de trabalho.
Fechei aqui. Ele está travando. Agora eu vou abrir a próxima. Alguém falou aqui no chat que eu não consegui acompanhar. Peraí. Pode passar, podemos estudar o que a gente. Pode sim, ficaram muito bons, né? Ficaram muito bons a distinção que vocês fizeram, né? Tem que se apropriar, né? Tem que se apropriar disso, porque as perguntas vão ser relacionadas a isso, mas não vão ser essas, né? Pode sim, viu, Caroline? Bom, então foi a do 19, agora eu acho que essa do dia 26. No momento que está abrindo aqui. Estão vendo como está lento meu computador? Ele hoje bugou. Ótimo. Aqui. E aí, na sequência, eu trouxe a Yamamoto, né? Se eu trouxe o Lessa, dizendo que o serviço social não é trabalho, a Yamamoto diz, não, é sim, tá? Então, a atividade assíncrona é essa. A categoria trabalho foi pensada nas últimas aulas como a capacidade de transformar a natureza. Vimos também que a profissão em serviço social pode ser considerada trabalho ou não. Então, para o Sérgio Lessa, não é trabalho. O serviço social está dentro das relações sociais, mas não do trabalho, né? Olha o que a Yamamoto nos diz. Sendo os assistentes sociais proprietários de sua força de trabalho qualificada, ó, então ele tem força de trabalho, como um operário, tá? Ele não dispõe dos meios para efetivação de seu trabalho, como um operário, né? Parte dos quais lhes são fornecidos por quem emprega o assistente social. Então, o assistente social, ele é um trabalhador porque é a condição dele não possibilita que ele seja um burguês. Ele não trabalha por si só. Apesar de ser uma profissão liberal, ele não tem a condição de trabalhar sem as entidades empregadoras. Caso dispusesse de todas as condições para acionar a força de trabalho, transformando-a em trabalho, ele venderia certamente os serviços ou produtos do seu trabalho, e não a capacidade de trabalho. Então, nós vendemos, enquanto assistente social, nossa força de trabalho, né? Então, o nosso trabalho, ele não está ligado diretamente à transformação da natureza, mas é por conta do nosso trabalho que o indivíduo modifica a natureza. Então, o nosso trabalho, ele é considerado trabalho improdutivo, tá? Então, para Yamamoto, a profissão é trabalho, mas está dentro do trabalho improdutivo. O trabalho produtivo é aquele que vai diretamente na natureza e transforma, e o improdutivo é aquele que dá condições para o trabalho produtivo. Então, essa é uma sequência, essa atividade é uma sequência da anterior. A respeito das ideias de Yamamoto, tá tudo ok? Posso passar para a próxima? Ok, Thalissa, ela disse que sim.
A Maria Cristina também, né? Então, eu acho que é muito importante essa distinção e saber como se posicionar. Ok, Caroline. Então, eu vou para a próxima. Me parece que é essa aqui, do dia 3. Tá, aí essa é uma... como nós avançamos para a discussão se o serviço social é trabalho ou não, né? Tem essa assim, olha, para Marx, a mercadoria é central para entender o processo de trabalho, não como objeto, mas para pensar o movimento entre aparência e essência. Dito isso, como podemos descrever a mercadoria e seus valores? Estava no âmbito do valor de uso e valor de troca, tá? Então, o que é a mercadoria? É a coisa feita, né? Não é como nós pensamos hoje, né? Fazer uma mercadoria para satisfazer uma vontade do consumidor, não é isso. Quando nós pensamos aqui a mercadoria e seus valores, é aquela necessidade que o homem tem de produzir algo para que ele continue existindo, tá? Então, você, ao matar um animal, você pega a sua pele e transforma ela num abrigo, num casaco, né? Então, você tem um valor de uso ali. Ao fazer isso, você tem a possibilidade de trocar esse casaco a troco de outra mercadoria, e essa troca estabelece o valor de uso e valor de troca da mercadoria. É bem o nome mesmo, né? Olha, o valor de uso quando eu produzo para a minha reprodução e o valor de troca. E como se dá o valor de troca? Pela necessidade. Pela necessidade. Então, você troca casaco por maçãs, ou troca casaco por instrumentos que te possibilitam cortar uma árvore, tá? Então, não tem um valor adequado para o seu casaco. Isso depende das relações sociais. Então, por isso que a mercadoria é central para entender o processo de trabalho, porque depende ali das relações. Adiantando, aí há uma afirmação em Marx, que o capital, ele é uma abstração, esse sistema que faz o trabalho separar-se do homem, ou seja, a fragmentação do trabalho leva o homem à alienação, né? Então, isso é uma abstração, isso é pensar as relações e como as relações podem ser emancipadas ou alienadas. Então, não dá para você pegar o capital, o sistema. A mercadoria não é uma abstração. A mercadoria está no âmbito da necessidade humana para se reproduzir. E agora a respeito do trabalho concreto e o trabalho abstrato, né? Isso está no âmbito da produção, né? E das... Professor, Pois não? você pode explicar de novo? A2? Posso. Inclusive, esse aqui eu ia abrir até o slide, mas posso sim. Quando diz o seguinte, olha, o capital faz isso com os homens, o capital faz isso com as políticas sociais, a nossa profissão é contra o capital. O capital é uma abstração, é algo que não é palpável, tá? Tanto é que ele não é palpável que ele muda, né? Então, ele tem crises, ele tem movimento de expansão, movimento de retração, não é palpável, tá? Não é palpável. Agora, a mercadoria, ela é palpável. Quando você constrói uma casa, ela é palpável, né? Quando você tem um casaco, ele é palpável, tá? Então, sempre quando a gente se refere ao capital,
a gente abstrai um monte de regras para dizer, olha, isso aí é capitalismo. Mas se eu mostrar para vocês, o mouse que está aqui na minha mesa, ele é palpável, ele existe. Ele existe no sentido de materialidade. O capital, ele não tem materialidade. Nesse sentido. Ok? Ok, entendi agora. Ótimo. Tá. E aí, agora, o trabalho concreto e o trabalho abstrato, aí está no âmbito do fazer, né? E da circulação das mercadorias. Tá? No âmbito do fazer e da circulação das mercadorias. Depois eu vou abrir o slide, vai ficar mais explicado. Tá na aula do dia 3. Quer ver? Aqui, vamos ver se eu acertei aqui. Se alguém colocou alguma coisa no chat enquanto abre ali. Não, até agora não. Acho que já abriu aqui. Valor de uso e valor de troca, né, que nós colocamos. E agora o trabalho concreto e o trabalho abstrato, tá? Então vamos lá, olha, sempre dentro da produção e da circulação, né? O trabalho concreto, ele também é dispêndio de intelecto, porque você precisa pensar, né? Você precisa pensar no fim que você vai destinar para a produção da mercadoria, tá? Mas é esse ato de modificar a natureza. Agora, o trabalho abstrato, ele se dá no tempo gasto, né? No tempo gasto para realizar o trabalho. É aqui que o capitalista se apropria do trabalho do operário. Vamos ver agora na questão da abstração para Marx. Aqui vai trazer a questão do trabalho concreto, trabalho abstrato. Não, a gente aqui não está. Mas é isso que eu gostaria dessa atividade que nós colocamos aqui. O capital, enquanto sistema, ele não pode ser visualizado. Ele não existe. Ele não existe enquanto materialidade, ele é uma abstração. Você precisa pensar em uma série de eventos para dizer isso é capital, isso é o capitalismo. Agora, a mercadoria, você não precisa de nenhuma abstração, né? E mesmo se você não tenha o uso da visão, você pode apalpar, você consegue, né, perceber a materialidade da mercadoria, tá?
Mais alguma coisa sobre essa atividade do dia 3 de dezembro? Deixa eu ver se no chat está tudo ok. Pode passar para a próxima. Querem perguntar alguma coisa dessa atividade? Eu posso ir para a próxima. Ok, Jordana. Vamos lá. Então, foi no do dia 3. Então, nós já fizemos essa, agora vamos para o dia 10. E esse era uma ligada ao texto, né? Porque nós tratamos, né, do capitalismo contemporâneo nas suas crises, né? A questão do trabalho, a questão do emprego, a questão da uberização, né, do trabalho. Então, Navarro e Padilha, ele trata os dilemas do trabalho no capitalismo contemporâneo, né? Isso estava bem ligado. E quais são esses dilemas, né? A questão da flexibilização, a falta de garantia e o consumo desenfreado do tempo do trabalhador, né? Minando todas as suas possibilidades. Tá? Então, esse é o dilema. Por que o dilema do capitalismo contemporâneo? Porque nós entramos numa lógica de lucro instantâneo, que isso leva à quebra do próprio sistema capitalista. Então, nós tivemos a crise de 1970, temos uma crise recente de 2008, que ainda o mundo não se recuperou, e outras virão. Por quê? Porque o capitalismo contemporâneo, ele prevê lucro a curto prazo, e a médio e longo, as crises do capital, que até então as crises eram de tempo em tempo. Então, os dilemas trazem que o capitalismo hoje não vai sair da crise. A crise está dentro da estrutura do capitalismo. Tá? Então, nós não vamos superar a crise que nós estamos vivendo mundialmente. Tá? Vai só se aprofundar. Essa era mais tranquila, né? Foi um texto que vocês, pelo menos quem fez essa, fez muito bem, né? Uma boa leitura. Vamos lá para o chat. Alguém quer perguntar sobre os dilemas? Essa dos dilemas, quando vocês forem retomar, retoma o texto, né? Vocês têm o texto. Posso, Thalissa? Nós estamos pensando o capitalismo, que travou, né? Nós estamos pensando o capitalismo e as suas mudanças na história. Então, nós temos a transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista, né? E hoje nós temos, né, grandes dilemas dentro do trabalho, né? Com a flexibilização do trabalho, e nós temos agora uma crise no capitalismo que não é de tempo em tempo, mas isso é importante. Olha, a crise no capitalismo, até a década de 70, era de tempo em tempo, né, que chamava de crises cíclicas. Ora o capitalismo estava em alta, ora estava em baixa. Por exemplo, em 1929 aconteceu a crise, a grande crise, né, do século XX. Mas antes, o capitalismo estava numa grande expansão, que a gente fala a grande expansão do liberalismo, né? E aí o capitalismo quebrou.
Até a década de 60 foi um momento de expansão novamente do capitalismo, e na década de 60 começa a entrar também numa crise e vai explodir em 1970. Então, são crises que a gente chama de crises cíclicas. Nesses dilemas contemporâneos, traz que a crise do capital, agora, ela é estrutural. Então, ela está dentro da estrutura do capital. Então, se não vai sair da crise, quem mais sofre com uma crise do capital é a classe trabalhadora. Então, os dilemas contemporâneos do capitalismo vai rebater diretamente na vida da classe trabalhadora. Ok? Ok. Imagina. Mais alguém quer que repete? Então, eu vou abrindo aqui a próxima atividade. Bom, essa é a atividade mais recente, né? E o que nós precisamos entender com essa atividade, né? O que o Zé Paulo Neto vai chamar de autocracia burguesa, né? Então, olha, a partir das leituras do texto e das aulas anteriores, então eu preciso entender o Brasil, mas situado dentro de uma dinâmica maior, né? Uma dinâmica do capitalismo. Como que nós vamos entender isso, né? Nós vamos entender quando nós sabemos que a dinâmica dos países de periferia é diferente da dinâmica dos países de centro do capitalismo. E aí eu trouxe para vocês a questão do capitalismo desigual e combinado, né? O que seria o capitalismo desigual e combinado? Os países desenvolvidos só podem ser desenvolvidos porque existe os países em desenvolvimento. Sabe? Nós financiamos o capitalismo nos países desenvolvidos. O professor está dizendo que nós, enquanto país de periferia, não vamos chegar onde os Estados Unidos chegou, onde os países desenvolvidos da Europa chegaram? Não, não vamos. Segundo essa teoria, nós financiamos a riqueza desses países. Tá? Então, o que seria as particularidades brasileiras? As particularidades brasileiras é a classe, os proprietários rurais, que dominam a cena brasileira, né, até 1930 no Brasil. Portanto, 430 anos de existência no Brasil, ele é dominado por uma aristocracia rural, ou seja, um grupo de pessoas com posses que também tem o poder político, enquanto o mundo está passando pelas transições que o capitalismo impõe. Qual que é a transição mais importante para nós que o capitalismo impõe, que o Brasil não vai aderir, que é a questão da expansão da cidadania. Então, quando o capitalismo se instala na Europa, se instala também uma expansão da cidadania, mais direito, não só para a classe trabalhadora, mas também para os burgueses, que estavam fora da cena antes da Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa, nós temos o direito, né, reconhecido para os comerciantes, nós temos aí o início do que nós chamamos de política social, e no Brasil isso não se dá. Isso não se dá. Então, para a Florestan Fernandes, houve
uma modernidade à brasileira. Então, as particularidades é porque a aristocracia rural, ela se torna burguesia, mas não expande a democracia no Brasil. Então, nós temos o processo histórico, né, de escravidão, e depois, com o final da escravidão, nós não temos a inserção dos ex-escravos na economia. O que nós temos é uma importação, né, de europeus para ocupar o lugar dos escravos. Tá? E diante disso, as questões sociais, né, que são as mazelas produzidas pelo capitalismo, tem duas vertentes, né, para pensar o processo de trabalho no Brasil. Tem duas vertentes. O capitalista se instala e aí precisa de trabalhadores assalariados e também de mercado consumidor. O trabalhador assalariado no Brasil, ele tem uma transição muito lenta e com um salário muito baixo. Então, ele não cria mercado consumidor. A partir de 1930, com Getúlio Vargas, com a modernização do Brasil, nós temos aí algo, né, mais próximo do que é o capitalismo mundial. No sistema capitalista, né, não no sentido capitalista, não de ser comparado ao capitalismo desenvolvido dos Estados Unidos e dos países desenvolvidos da Europa. Então, nós temos que pensar o Brasil. Tá? Eu vou abrir aqui, bem rapidamente, das particularidades, para ver se eu consigo contribuir um pouco mais também com a revisão. Tá? Que essa é a discussão mais recente, talvez mais fácil, porque está bem próximo, né, do que vocês já fizeram. Se o computador ajudar, chega lá. Mas eu vou olhar aqui o chat para ver se vocês têm ou não. Ninguém colocou nada no chat ainda. E abriu aqui. Cinco. Tá. Diante das particularidades do Brasil, nós temos a dificuldade de investimento na produção, né? O país é agrário. O que é mais-valia absoluta e relativa? Mais-valia absoluta é aquilo que você extrai do trabalhador. Relativa é o investimento na produção. Então, com o histórico brasileiro de escravidão e também da questão da ruralidade, nós temos a particularidade do sistema produtivo brasileiro. Tá? E aí, esse capital variável, que é o salário, que os países desenvolvidos aumentam para gerar consumo, o Brasil não faz. E aí eu expliquei a fórmula, né, da mais-valia, né, que é essa extração de lucro a partir do salário, e quando você investe, né, a mais-valia relativa, quando você investe na produção, você potencializa o trabalho do operário. Então, isso é importante, essa tela é importante, tá? Para pensar a particularidade. Então, quando que surge o capital, o serviço social? Numa das transições do capitalismo concorrencial para o monopolista, ali na década de 30. Tá?
quais as transformações a partir da sociedade de mercado, né? Então, quando o capitalismo assume a cena na sociedade, seja brasileira ou seja do capitalismo desenvolvido, ele propõe uma expansão da cidadania, o que não acontece no Brasil e nem nos países periféricos, né? Então, em essa passagem do capitalismo concorrencial e monopolista, ele dá uma nova ordem para a sociedade. Essa nova ordem inclui o serviço social também, para pensar os menos favorecidos na sociedade. Então, vamos pensar agora no Brasil. A gente adentra o século XX, que aí é a partir de 1901, adentramos ali, ainda não estamos no capitalismo, claro que dentro das relações sim, mas dentro da organização do capitalismo brasileiro, nós estamos ainda saindo do sistema da aristocracia rural para adentrar o que nós chamamos de autocracia burguesa, ou seja, essa aristocracia transformada em burguesia. Zé Paulo Neto também vai trazer. Nós temos a grande crise, o Brasil até 1929, nós estamos na política café com leite, e é agrário, né? Predominantemente agrário. Ao superar a crise, Getúlio Vargas tem um plano de modernização do Brasil. O que muda com a crise do capital de 1929? Fortalece o socialismo, cria algumas saídas da crise, que é o fascismo ou uma nova forma de pensar o capitalismo, que é uma forma de intervenção estatal. Tá? E essa forma de intervenção, ela vai ficar, no final do século XX, reduzida ao que nós chamamos de neoliberalismo. É importante, olha, a busca de lucros adquiriu uma forma específica em cada período. Então, nós tínhamos lá o início da industrialização na Inglaterra, né? Nós precisamos de algumas medidas do governo lá na Inglaterra para que o capitalismo se solidificasse. No capitalismo concorrencial, que era o liberalismo, né, clássico, nós temos uma forma de lucro. Após a Segunda Guerra Mundial, que nós vamos assistir o welfare state. Olha, imagina um momento da história em que o capitalismo aumentou o salário, que o capitalismo deu emprego para todo mundo, né, que é o pleno emprego, as pessoas podiam comprar, e mesmo assim havia lucratividade, né? E os dias de hoje nós temos as flexibilizações do mundo do trabalho, que imagina que os países centrais sofreram com a flexibilização, né, do neoliberalismo. Imagine nós, que temos as nossas particularidades, que nós não chegamos a ter aqui um estado de bem-estar social. O que acontece conosco? Né? Que é uma crise sem precedentes. Então, como que o Keynes diz que tem que vencer a crise? Com intervenção do Estado. Então, o Estado tem que ser ampliado e não mínimo, como quer o neoliberalismo, tá? E nesse sentido, as relações capitalistas no Brasil são bem diferentes, elas são centradas no mandonismo ainda da República Café com Leite, dos grandes proprietários de terra ou de gado leiteiro. Então, no Brasil não houve expansão da cidadania. Então, qual que é a característica principal do capitalismo brasileiro? A sua produção é totalmente voltada para fora e seu consumo também.
Então, o capitalismo brasileiro vai sempre condicionado à flutuação do mercado internacional. E eu coloquei como exemplo que a libertação dos escravos no Brasil não tem nada a ver com o humanismo, mas tem a ver também com essa visão de fora para dentro, que é a criação de mercado consumidor para os produtos ingleses. Então, a situação da estrutura de escravidão, do machismo, do mandonismo, retardou a consciência operária no Brasil. Então, essa é a principal particularidade para a nossa avaliação, tá? Então, a estrutura do Brasil retarda a consciência, né? E essa consciência de luta, né? E quando essas lutas são colocadas na sociedade, né, porque vêm operários de fora, vêm operários italianos para cá, vêm muitas pessoas da Europa para cá e começa a pensar a situação operária no Brasil. Quando ela é colocada, é tratada como repressão. É preso, né? São mortos. Então, a consciência no Brasil é caso de polícia. E então nós temos o que o texto vai trazer como drama crônico desse capitalismo brasileiro, né? Então, esses vícios do mandonismo, ele sempre retorna à cena brasileira, que a gente chama de drama crônico. O mandonismo, né? O escravismo. Então, essa não ampliação da cidadania sempre volta à cena brasileira. Então, assistiremos no Brasil a democracia burguesa, né? Então, isso que é a nossa autocracia, quer dizer que a nossa democracia vem da burguesia. É o que ela permite. E o que ela permite? Só quem tem acesso aos bens tem acesso à democracia. Nós estamos vendo isso na pandemia, né? Eu já falei, né, que o Brasil não acompanha os países centrais, e a questão social no Brasil se colocou como questão política a partir da primeira década, né, e ela vem crescendo até na década de 30 nós temos a nossa profissão. Tá? Esse era o mais recente, né, então talvez mais tranquilo. A respeito das particularidades e o que o texto chama de drama crônico brasileiro, né, que é a questão da escravidão, a questão do mandonismo, a questão da não ampliação da cidadania. Conseguiram entender? Quer perguntar alguma coisa? Agora eu vou parar a apresentação aqui. Ou de algum outro termo que eu falei, que vocês gostariam de perguntar. Queria ver se a gente podia marcar para segunda-feira a nossa prova. Tudo ok. Podemos marcar para segunda-feira, para a gente fazer a nossa avaliação. Tá. Ok, então.
Aí eu vou fazer o seguinte, vocês têm aula no primeiro horário, né, na segunda-feira, né? Natalícia não, Letícia não. A Jordana tem, inclusive a Jordana comigo, né? Tá. Ó, então, todas as pessoas que estão aqui, só a Jordana que não. Eu vou disponibilizar, posso disponibilizar o link para vocês, né, para responder a prova, né, já no primeiro horário, para que vocês possam já fazer, para não esperar até às 9 horas para poder fazer a prova. Posso disponibilizar o link. Jordana, a nossa aula de segunda-feira, ela está aqui como assíncrona, né? Ela não foi destinada para nós fazermos atividade assíncrona. Está marcada aqui, ou eu marquei errado. Então, eu não sei, porque eu não participei da última aula, eu não consegui assistir ainda. Ah, tá. Não, mas aí eu marquei aqui, ó. A nossa aula, ela é assíncrona. Então, aí você só inverte, né? Eu vou disponibilizar o link para vocês fazerem a avaliação, né? E aí eu vou colocar o prazo, né? Das 19 até as 20h40 para a realização da atividade, da prova, né? Que vai ser só nesse dia a prova. Então, eu disponibilizo o link às 19 horas até às 22h40. E aí vocês podem se organizar no melhor momento para fazer a avaliação. Tá? E aí, eu posso até olhar aqui no, no WhatsApp se a atividade é assíncrona eu já coloquei ou se eu marquei errado aqui. São tantas coisas que. Um momentinho, Jordana. O computador não tá indo, eu vou aqui no celular mesmo. Eu olhei aqui, é assíncrona mesmo, você mandou no grupo. Ah, tá, porque. Então eu posso mandar o link da prova já às 19 horas, né, Jordana? Pode sim. Aí você se organiza, tá? Pra... você sempre se adianta, né? Você faz as atividades assim que no final de semana, não é você que faz? Eu aproveito que eu tô assim mais tranquila, aí eu faço no final de semana. E aí Aí no caso essa já vai você estar pronta na segunda, né? já vai estar pronta e aí na segunda-feira você pode destinar para nossa avaliação, Tá, certinho. tá? Então eu já marquei aqui e aí vai ser pelo Forms, tá? A nossa prova. Eu mando o link para vocês. Dúvidas, pessoal? Querem perguntar alguma coisa sobre os textos, sobre alguns conceitos, né? Professor, Pois não, Thalissa? até que horas a gente vai poder entregar a prova? É enviar? Até 22h40, até as 10h40. Serão cinco questões. Certo. Obrigada.
Por nada. Uau. Oi, Maria. Nós temos outra atividade para entregar sem ser a prova? É, você chegou depois do início? Não, eu estou perguntando porque parece que você havia marcado uma atividade para entregar dia 18 ou eu estou enganada? Ah, eu vou ter que te retornar, porque eu estou com tanto papel aqui, Maria, mas Eu tô meio perdida, sabe? Não, e eu, então? Eu fico aqui, eu tenho cerca de 900 alunos, né? Olha, na minha agenda não está, mas aí eu vejo porque eu marco sempre também nos slides, tá? Tá bom, talvez eu esteja enganada com outras disciplinas. Mas eu te retorno, tá? Eu te retorno aqui. Por exemplo, você viu que as suas atividades estão todas completas, né? Até então, né? Aham. Estão todas completas. Mas se tiver alguma coisa, eu vou até anotar aqui, ó, verificar a atividade. Combinado. Tá ok? Obrigado, viu? Então, pessoal, é isso, né? Que eu tinha preparado, né, para hoje. Se vocês não tiverem dúvida, né, estão dispensadas, né?